Olá, este vídeo inaugura um canal para falar de literatura. E para falar de literatura, eu vou me apresentar a vocês por meio de um soneto, que poesia também é literatura. Chama-se Soneto da Identidade. Sou qualquer homem, mulher, tanto faz. Malandro, otário, pouco importa. Sou santo, mas também posso ser vida torta. Sou tímido, mas posso ser sagaz. Posso ser preto, amarelo ou azul. Sou você, este, aquele ou ninguém. Mas tenho coisas que você não tem. Sou espelho, reflexo, vento sul. Sou adulto, criança, e tenho um sonho. Viver o dia confortavelmente, dormir em paz e encontrá-lo onde o ponho. Sou jovem alegre ou velho doente. Sou livre e frequentemente me exponho. Sem pedigree, minha raça é ser gente. Então, pessoal, a literatura é um mundo. Apesar de muitos afirmarem sobre a inutilidade da literatura, porque dificilmente dá dinheiro, não é meio de vida, mas é meio de sonho. E quem vive sem sonho? Quem vive sem pensar? Quem vive sem conversar? E a literatura estabelece um diálogo bastante qualificado entre quem produz literatura e quem usufrui a literatura, entre autor e leitor. Porque esse diálogo é diferente deste diálogo que nós estamos travando aqui, porque este diálogo, este atual agora, exige simultaneidade. O emissor, a mensagem e o receptor desta mensagem. O diálogo que a literatura estabelece com o leitor não exige isso. Não exige a presença física ou virtual, como é o nosso caso, e nem obedece às leis do tempo. Você pode ler um livro de 2000 anos atrás, ou pelo menos a transcrição do que foi dito por alguém há 2000, 2500 anos atrás. É assim que nós temos notícia do nascimento, por exemplo, da filosofia, da Grécia Antiga e a sua democracia, a Grécia Clássica. É assim que nós temos notícia dos filósofos pré-socráticos, 2500 anos antes de Cristo, aproximadamente. Então, este é um diálogo qualificado e que aproxima bastante literatura e filosofia. O que aproxima a literatura e a filosofia? Além disso que eu já falei, desse diálogo qualificado, nós temos uma coisa mais importante ainda, que aproxima a literatura e a filosofia, que é a capacidade de transmitir uma mensagem que mantém o seu significado e ela só se completa quando o leitor lê. Porque o livro, quando é escrito, ele ainda não é um livro. Ele ainda não transmite conhecimento ou sensações. Ele é apenas uma coisa escrita. Quando o leitor retira da prateleira e lê o seu livro, aí sim a mensagem se completa. E aí não precisa simultaneidade. Quando a gente lê um escritor clássico, de há muito tempo atrás, ele já morreu faz tempo. Nós estamos lendo exatamente a mensagem que ele deixou. E no caso da ficção? O caso da ficção é mais interessante ainda, porque a tentativa do autor é levar
sensações ao leitor. A tentativa do autor é levar sentimentos que ele viveu para escrever e levar recortes da realidade do modo como ele compreendeu. E essas sensações, esses sentimentos, se transformam na história que é levada até você. Então, aí que está a beleza da literatura. Estabelecer esse diálogo qualificado entre autor e leitor. E na literatura tem na escrita de ficção, tem uma parte interessante da escrita de ficção e que me encanta muito. É a chamada escrita criativa. E aqui eu faço uma homenagem ao ilustre professor Luiz Antônio de Assis Brasil, que é talvez quem mais entenda de escrita criativa no Brasil, que tem uma oficina literária que já dura mais de 35 anos e que foi o motivo, o pivô da institucionalização da escrita criativa na PUC Rio Grande do Sul. E eu tive a oportunidade de conviver virtualmente com esses ambientes. Então, a escrita criativa tem várias definições, não tem uma forma única, precisa de determinar o que é a escrita criativa. Pode-se dizer que é a escrita que dota a palavra de significados especiais, é a escrita que transmite sensações, é a escrita que leva emoções passadas ao futuro, é um monte de coisas. Eu compreendo a escrita criativa como um olhar qualificado sobre a realidade. Eu compreendo a escrita criativa como uma forma de refinar o olhar do escritor. O olhar do escritor. E que olhar é esse? Esse olhar do escritor é um olhar diferente do nosso olhar comum do dia a dia. Esse olhar do escritor é o olhar do espanto, é o olhar da surpresa. Se você quiser fazer um exercício, olhe qualquer coisa do seu dia a dia como se fosse a primeira vez. Com esse olhar infantil de surpresa e de admiração. Ora, é possível fazer isso? Sim, é possível. E esse é o olhar do escritor. E olha que coisa interessante. O olhar do escritor se aproxima muito do olhar do filósofo. Porque é o olhar do espanto, o olhar da dúvida, o olhar da pergunta. O que é isso? Experimente o seguinte. Quando você tiver em frente ao seu espelho de manhã, tomando banho, saiu do banho, olhou no espelho para se pentear e para o trabalho bem bonito e cheiroso, olhe nos olhos do reflexo que você vê, porque aquele não é você, aquele é o seu reflexo. Olhe nos olhos do reflexo que você vê no espelho e se pergunte, quem sou eu? Eu sou João da Silva, trabalho na empresa XYZ. Não, você não é só isso. Você é um ser humano. Você talvez seja pai, avô, irmão, primo, filho. Você é um monte de coisas. E na essência, poucos sabemos, ou ninguém sabe, exatamente quem nós somos. Por que nós estamos aqui, nessa terra? Qual é o sentido da vida, da nossa existência? Então, são perguntas feitas pelos filósofos. E aí já se vão 2.500 anos com as mesmas perguntas. Ora, alguma coisa errada tem aí. A gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe o sentido da vida. Então, esse olhar filosófico é muito semelhante ao olhar da escrita criativa. E, digamos, esse amor, esse carinho especial que eu tenho pela escrita criativa veio de uma surpresa também. A minha escrita criativa, que eu aprendi, veio do professor Luiz Antônio de Assis Brasil e veio da PUC, do Rio Grande do Sul.
Então, no meu trabalho de conclusão de curso, eu escrevi um ensaio que se chama assim: Quem não escreve, não conta a sua história. Este ensaio mostrou a relação entre escrita... Primeiro apresentou a história da escrita criativa no Brasil e mostrou a relação entre a escrita criativa e a educação. Eu vi muitas experiências de escrita criativa na educação superior. E qual não foi minha surpresa quando eu não encontrei ou encontrei pouquíssimas experiências de escrita criativa no ensino fundamental. Isso me chamou a atenção. Ora, por que não tem escrita criativa no ensino fundamental relacionada essa escrita à educação, se é nessa idade, jovens, crianças, adolescentes, em que o mundo molda o ser humano? Os adultos têm suas ideias e não mudam, ou dificilmente mudam. As mudanças são dolorosas, todos sabemos disso. E as crianças não, elas absorvem o que vem, elas aprendem com facilidade, elas moldam o seu caráter enquanto vai acontecendo o processo da educação. Isso me chamou a atenção. E outra surpresa foi observar que nas experiências contadas pelos professores, são experiências pontuais, nada institucionalizado, nas experiências contadas pelos professores, houve muito sucesso. E o mais importante deles talvez tenha sido, em um dos trabalhos que eu li, a escrita criativa tornando uma criança sujeito da sua existência perante o mundo, e não meramente um objeto receptor de informações e que não age no mundo. E aí vai um ensinamento do Paulo Freire. A gente não precisa, talvez, nem aprender a ler para ler o mundo. Qualquer jovem que nasce lá na roça e olha, analfabeto, e olha para o céu e vê as nuvens se juntando, o vento aumentando, ele pode muito bem dizer: vai chover. Isso é ler o mundo. Não precisa saber ler nem escrever. Agora, ler e compreender com um pouco mais de profundidade, aí sim é preciso saber ler. E para transformar o mundo, transformar o seu mundo, transformar o seu entorno, lançar uma ideia no espaço, de modo a deixar a ideia para alguém aproveitar, se alguém quiser aproveitar, aí sim. E nesse caso, eu chamo isso de escrever o mundo. Porque a gente nasce no mundo que já está pronto e para o qual nós não contribuímos. A escrita criativa, de qualidade, será duradoura. Você conta uma história, se for boa, todo mundo repete. E sendo duradoura, você já transformou o mundo, você já levou uma ideia, você já transformou o seu entorno. Então, por isso, esse meu encantamento com a escrita criativa e a deliberação de transformar isso em conversa, transformar isso em um site, transformar isso em um canal, porque as redes sociais são muito parcas no aprofundamento da conversa. É muito difícil escrever um texto mais longo, conversar uma conversa mais longa nas redes sociais. E aí, eu vou ter lá um blog que trata de prosa, poesia, mini-contos, uma coisa que eu adoro. Você diz muita coisa com pouquíssimas palavras, mini-contos. A própria escrita criativa e, assim, algumas incursões pela filosofia, que eu chamo lá de filosofia de botequim. Talvez valha a pena dar uma olhada. Tem histórias engraçadas, muito. Aliás, eu começo com uma história muito engraçada sobre um mineiro. E tem um espaço para interação. Óbvio que a gente não pode se encontrar pessoalmente, porque um dos motivos disto ser virtual é vencer a distância. Mas os encontros virtuais também contam. Um e-mail, um encontro no Zoom, isso talvez possa ser importante para algumas pessoas. Para mim, com certeza é. Eu gosto
de conversar, eu gosto de contar histórias, como todos nós. Isso já vem de antes da escrita e mesmo antes da palavra. Outro dia eu fiz uma viagem e andei em alguns parques nacionais, vi sítios arqueológicos e muitas inscrições e desenhos rupestres. E eu me punha a pensar, ali diante daqueles desenhos, sobre os povos que ali estiveram, sobre os indígenas que ali estiveram, sobre as pessoas que fizeram aqueles desenhos, o que eles queriam contar. Mesmo antes disso, imaginemos a seguinte situação: nos primórdios, o macho, hominídeo, sai da sua toca de manhã e vai caçar, pescar, coletar, seja o que for, trazer comida para a sua prole e para a sua companheira. A companheira fica em casa cuidando da prole. E aí de noite ele chega, eles não sabem falar ainda, se comunicam com grunhidos, tapas, empurrões, mordidas, etc. Mas ele pode trazer a caça no ombro, mostrar a lança que ele atirou na caça, pode simular uma corrida para mostrar para os seus filhos, para a sua companheira, como ele teve que correr atrás, e nesse correr atrás da caça ele se feriu e traz a prova do ferimento, que é um rasgo no peito, por exemplo. Isso é uma forma de contar a história sem saber sequer falar. Mas nós estamos falando de literatura e de um diálogo qualificado. Este é um espaço para tratar de literatura. Se alguém tiver alguma coisa para falar sobre isso, sobre literatura, sobre livros, sobre dicas de livros, sobre resenhas, sobre clássicos que ainda não foram lidos ou clássicos que foram lidos, este é um espaço aberto para isso. Muito obrigado pela paciência. Eu vou tentar fazer vídeos curtos, cada quinzena talvez, para colocar aqui. Vídeos curtos para não encher a paciência de ninguém. E em cada um desses vídeos vamos trazer um aspecto da literatura, uma observação de quem assistiu, um e-mail de quem viu alguma coisa e gostou ou não gostou. É isso que nós vamos fazer aqui. Muito obrigado, uma boa semana para todos.